Joanna, bom dia. Bom dia. É uma honra para mim estar aqui hoje, porque esse é um tópico muito importante. Sempre os lugares que eu vou, aonde eu trabalho, esse é um tópico importantíssimo, mas o entusiasmo e o desenvolvimento do trabalho de vocês nos cuidados primários, cuidados de família, serviços básicos, da modo que vocês dizem ou definam, é uma inspiração para mim. Eu tenho muito a ensinar a outros países. Então, parabéns. É um prazer para mim estar aqui. Essa é a minha segunda vez no Brasil e a minha primeira vez na praia. Então, realmente é muito bom estar aqui e trabalhar com vocês. Então, como a Joana disse, eu vou falar sobre financiamento à saúde. Eu sei que vocês têm interesse em cuidados primários, mas também têm interesse em dinheiro. Então, nós vamos ver algumas das questões de financiamento global e vocês podem pensar como está relacionado à sua própria situação. E eu acho que, de certa forma, vocês estão muito bem. De outras formas, ainda há desafios aqui em termos do financiamento à saúde. Bom, o financiamento à saúde é especialmente importante por causa da cobertura universal. E a cobertura universal pode exigir recursos adicionais e recursos adicionais bem gastos. O economista está interessado em recursos adicionais, mas o que nós vamos ganhar com esse investimento na saúde? Será que vamos investir bem? E eu também tenho uma pergunta que eu me faço, e uma pergunta para vocês, em termos de financiamento à saúde. Nós vimos que, historicamente, há caminhos diferentes, modos diferentes de financiar a saúde. Mas eu acho que hoje nós podemos ver algumas conversões globalmente. Então, é uma pergunta para mim e para vocês também, para ver se isso está realmente ocorrendo. O que eu quero falar hoje, quando eu falo sobre financiamento à saúde, eu falo de três dimensões. A primeira dimensão é da onde vem o dinheiro, a receita, pode vir de muitas fontes, prêmios do imposto, mas também pode vir um imposto direcionado, contribuições do salário e pagamento. A segunda é o grupo em risco. Nós estamos agrupando o dinheiro em uma única coisa ou em várias coisas, como nós coordenamos os vários setores. O Dr. Torres falou de fragmentação e coordenação, devolução, desconcentração. Tudo isso tem a ver quando fazemos sobre o grupo de risco e também tem as compras. Como falar o pacote de benefícios, mecanismos de contratação e também sistemas de pagamento de prestadores. Muitos dos oradores falaram da importância desses sistemas nos últimos dias de contratação e a organização dessas diferentes dimensões do financiamento à saúde são importantes porque levam a comportamentos dos prestadores. Nós queremos desenhar e organizar as dimensões do financiamento à saúde para termos um impacto ótimo no comportamento dos prestadores e na cobertura, e nos resultados e nos gastos com a saúde. Então, eu quero ver primeiro de onde vem o dinheiro. Vendo algumas mudanças dos padrões global, existe uma convergência e todos nós temos interessados em mais dinheiro para a saúde, porque a saúde é virtualmente ilimitada em termos de demanda. E no banco, nós temos uma análise de espaço fiscal com os países clientes para ver se pode haver mais gerado para a saúde. E uma vez que nós temos os recursos, quais são as questões ligadas à equidade e alocação? Então, no passado,
tem havido dois modelos que as pessoas falam em termos de financiamento à saúde. O modelo Bismarck, segundo o Bismarck da Alemanha, e o segundo é o modelo Beveridge, o Sr. Beveridge da Inglaterra. E aqui nós temos modos diferentes de pensar esses modelos. O primeiro é a base de entrada. No Bismarck, você entra com base na contribuição. No Beveridge, você entra com base na cidadania individualmente, ou a residência no país. Isso é uma distinção diferente. A segunda é a base dos fundos. No modelo Bismarck, é com base nos salários. O dinheiro vem do seu salário, vem de contribuições da base salarial. E no Beveridge, vem das receitas em geral do Estado. O terceira característica que diferencia é o garantidor, o segurador. O primeiro é de acordo com o grupo ocupacional. Se você é um advogado, você está num grupo, se você é um médico, está em outro, e no outro é o Estado. O Estado é o garantidor, é o segurador para todos os que estão no grupo. A quarta característica é o pacote de benefícios. No Bismarck é mais explícito, no Beveridge é mais implícito. Você olha aos serviços que estão prestados. Então, é mais implícito. O quinto fator é o gerenciamento, a gestão. No Bismarck, ele tende a ser mais independente, mais autônomo, e com relação ao sistema de saúde, e no modelo de Beveridge, ele é mais alinhado, ele é mais integrado com o governo e com as organizações do governo. Então, você vê que essa característica também essa característica diferencia os dois modelos. E a sexta característica são os provedores. No modelo do Bismarck, eles são mais privativos. About 2/3 of your hospitals are private. And in the Beveridge model, you might tend to see more in the way of public provision. E no modelo do Beveridge, ele é público. Porque o modelo de Bismarck também tem sido mais associado às práticas em vez de particulares, em vez de contratá-las, com relação ao modelo de Beveridge, que é mais imposto sobre os salários. Então, essas são as 7 características que distinguem esses dois modelos tradicionais. Mas acho que, agora, se olharmos para o modelo mundial, e temos que pensar nos modelos mais híbridos, e eu acho que eu peguei 4 países da OECD, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e a OECD também é o Clube dos Ricos, ou o Clube dos Países Ricos, e o Brasil será parte dessa organização, eu não tenho dúvidas, no futuro próximo. Nas Américas, quem pertence ao OECD? O Canadá, os Estados Unidos, o México e o Chile. E aqui vamos apenas olhar alguns modelos da OECD, do Reino Unido, do Canadá, da Espanha, da Dinamarca, e nós podemos ver que a receita, por exemplo, vendo da receita em geral, o que chamamos do modelo do Bismarck, mas quando olharmos para os pools, para os contratos, para o que é estratégico para os resultados, nós vamos ver que também são retirados do modelo de Bismarck. Então, eles são muito híbridos realmente, modelos híbridos que tiram um pouco do Bismarck, tiram um pouco do Beveridge. Portanto, eu apenas realcei aqui, por exemplo, o Canadá e a Espanha. Nós falamos sobre o Canadá ontem, sobre a Espanha também, e esses são países com os quais talvez tenhamos mais familiaridade. Então, estou tendo o mesmo problema que a moça do Canadá teve ontem aqui com o equipamento. Então, aqui no OECD, vê essa situação híbrida. Então, a organização decidiu considerar características diferentes para reorganizá-las de formas diferentes também. E você vê como elas são organizadas. São em 6 grupos e as categorias estão aqui.
quais são os diferentes modelos híbridos, o que eles estão fazendo de diferente, quais são as características do sistema e como elas podem se relacionar, atuar de uma maneira eficiente ou melhorar os resultados. E o que foi descoberto é que havia países se desenvolvendo muito bem, mas também com países com mau desempenho em outras categorias. Então, o que se descobriu que havia uma grande variação dentro dos grupos, mas mais variação entre os grupos do que dentro dos grupos do que entre os grupos. Então, essas são as diferenças de modelos híbridos e nós não vemos uma tendência ou um padrão em termos de desempenho muito bom. Vamos falar um pouco sobre as economias emergentes e uma cobertura universal. Existe aqui um longo caminho até a universalidade, a universalização. E especialmente nos países da América Latina, eles têm um caminho muito longo a seguir. Existem exceções, claro, como a Colômbia, que agora está com menos de 90% de cobertura. Existe também a Tailândia, que rapidamente passou para quase 100% de cobertura universal, mas, em geral, muitos países estão passando por dificuldade e precisam ainda de muito tempo para chegar até a universalização da cobertura. Embora em muitas economias emergentes nós vejamos que as contribuições são vinculadas à cobertura. Então precisam ainda de décadas e eles têm uma grande porcentagem que talvez ainda esteja descoberta. Em alguns países aqui, essa cobertura é menor, algumas são maiores, e também temos, por exemplo, a Rússia, que tem aqui marcada no gráfico, mas quando você tem um país pequeno, um país maior, esse padrão tem ficado parado, tem se estacionado. E, por exemplo, aqui eu estou mostrando o Vietnã, as Filipinas e os números desses países. E nesses países, os setores de saúde são descentralizados. E na Rússia, novamente, está aqui, a China. Eles emperraram, porque eles dependem da cobertura vinculada a contribuições. Então, existem pessoas que não estão obtendo a cobertura universal. E por que isso? O problema é a estrutura do mercado de trabalho, porque num país grande, muitas pessoas trabalham no nível informal. Então, é muito difícil de obter a contribuição de uma economia informal, porque existem países em que os níveis de informalidade são níveis muito altos. Por exemplo, a China, cerca de 60% da economia é informal. Então, não é de se surpreender que eles tenham parados em termos da cobertura. Então, esse é o primeiro problema. E também sempre pensamos que conforme as economias cresçam, a formalização vai crescer também, mas nem sempre isso acontece. Por exemplo, na Indonésia, que é um país muito grande, está crescendo bem rapidamente. Eles são descentralizados, eles têm um tipo de situação de confederações e nós percebemos que a formalização não está crescendo, apesar da economia crescer. Mas esse crescimento de formalização é muito pequeno. Então, tradicionalmente, essa economia tão cedo não se tornará formalizada. Isso aqui são algumas contribuições baseadas em salários. Vamos ver aqui os países da OECD, que são países com alto rendimento, por exemplo, o modelo aqui do sistema de saúde de Beveridge, porque em comparação com o do modelo de Bismarck, o que acontece é que quando você passa de contribuições baseadas em salários, que com frequência atingem os funcionários formais, também mostra um aumento no nível de informalização na economia, porque isso é um impacto negativo.
que pode levar, retirar dinheiro do sistema de saúde. Então, foi um fator que desestabilizou o sistema. Uma segunda questão é que, à medida que os países envelhecem, a base de receita cai devido ao envelhecimento da população. Aqui vemos a República Tcheca. À medida que as pessoas saem do setor produtivo para a aposentadoria, a base salarial que é usada para a saúde, ela cai. E isso é um problema para qualquer país com a população que envelhece. Aqui tem os números do Fundo Monetário Internacional. Há 3 países da América Latina em que o envelhecimento será um grande problema nos próximos 20 anos, até 2030. O terceiro, a partir da esquerda, é o Brasil, o quarto é o Chile e o quinto é a Argentina. E vocês podem ver, especialmente no Chile e no Brasil, o envelhecimento é um grande problema em termos de aumento de custo e pressão para contenção de custos nas próximas 2 décadas em termos dos gastos em saúde. Então, há pressões crescentes decorrentes do envelhecimento e demográficos em vários países, inclusive o Brasil. Algumas ideias sobre o que fazer. Alguns países saíram da ideia de retirar dinheiro do salário e trabalhar, fazer um imposto de maneira mais geral. Alemanha, Moldova, China, alguns países do mundo fizeram isso, e a segunda ideia é ter impostos direcionados. Especialistas em finanças públicas não gostam de impostos direcionados porque não lhes dá flexibilidade, mas muitos países, Tailândia, Gana, Laos, fizeram um regime de impostos direcionados para aumentar as receitas para a saúde. E eu vejo esses impostos direcionados, que é um imposto sobre tabaco. Eu vejo que todos os países dos BRICS estão fazendo isso muito bem, comparativamente aos países da Europa Ocidental, o Reino Unido, o Canadá, ou Tailândia. Todos eles têm impostos muito altos em produtos derivados de tabacos, e alguns países como a Tailândia direcionam esses impostos. E esse imposto é uma parte do cigarro. Eu coloco o Brasil aqui no vermelho. O Brasil não é mau comparativamente à China, ou à Índia, ou à Rússia, mas eu imagino se não haveria espaço para aumentar ainda mais o imposto em cima de cigarro e direcioná-los para a saúde. Mas, como você vê, todos os países do BRIC fazem pior que o Chile, por exemplo, que é o nosso vizinho aqui. Então, quanto um país pode gastar com saúde? A OMS gosta de falar em quanto você deve gastar, e o Banco Mundial pergunta de maneira diferente. Nós perguntamos como um país pode gastar. Nós usamos o modelo de Joe Cutson em Genebra em 2 categorias. Primeiro é a capacidade fiscal. A capacidade fiscal é quanto dinheiro chega ao governo através de impostos como parte do PIB. E a segunda é uma das prioridades de políticas públicas. Uma vez que esse dinheiro está disponível, então, quanto da prioridade é saúde, em vez de outras ações como educação, ou transporte, ou outras prioridades que também existem para o governo. Então, aqui nós fazemos uma regressão, vemos alguns países do BRIC e a capacidade fiscal. Então, se olharmos a África do Sul, eles fazem muito bem, eles estão muito bem. O dinheiro que vai para o governo, como parte do PIB, é
muito maior do que o previsto. Então, nós fazemos uma regressão ao PIB per capita para ver como o país está fazendo comparativamente aos outros países ajustados por PIB. Então, vocês veem o Brasil aqui, que está na linha, como o previsto. Então, a capacidade fiscal parece ok. Certamente está melhor que a China, certamente está melhor que a Rússia e que a Índia. Então, vocês estão muito bem aí. Mas então, a gente vai para o segundo fator, que é priorizar a saúde. E aqui nós vemos a proporção do orçamento de um país que vai para a saúde. E vocês podem ver o padrão global aqui, e eu enfatizei os países do BRIC. E vocês veem que o Brasil está em verde, e o Brasil não está muito bem relativamente aos outros países na priorização do dinheiro que vai para a saúde. Se você olhar isso globalmente ou comparativamente aos países do BRIC, ele está melhor que a Índia, mas está pior do que China ou Rússia. Então, a capacidade fiscal está muito bem, é o primeiro fator, mas o segundo fator, a priorização não está tão bem comparativamente aos outros países. Uma coisa que os países fazem agora é dar uma análise do espaço fiscal. Quando você faz essa análise do espaço fiscal, você vê a disponibilidade orçamentária para aumentar os gastos com saúde sem ameaçar a estabilidade macroeconômica. Então, nós visualizamos essa análise do espaço fiscal como um gráfico tipo aranha. Nós vamos falar de algumas dimensões, nós já falamos sobre a priorização, eu botei a seta ali, mas também nós podemos ver em outra dimensão, que é o crescimento das condições macroeconômicas no governo, e aqui nós fizemos algo para a Federação Rússia, nós vimos o crescimento do PIB, e vocês veem que o crescimento do PIB, o crescimento macroeconômico está muito bom, está muito positivo. Talvez haja espaço fiscal na Rússia para gastar mais na saúde. Nós também vimos a estrutura de débitos, débito externo, débito interno, como proporção do PIB. E nós vemos aqui que eles não estão tão bem quanto países quanto a China, ou Malásia, ou Ásia Oriental, mas estão melhores que países na Europa, estão melhores que o Japão, estão melhores que os Estados Unidos, que tem a razão PIB para dívida é muito alta. É cerca de 100% na Europa Ocidental. A Rússia está indo muito bem em termos de débito externo e interno. Mas a eficiência é o terceiro fator que nós vemos. Quando você fala sobre eficiência, o FMI busca como melhorar a eficiência globalmente, como os países podem melhorar a eficiência nos próximos 20 anos. E eles veem que alguns mecanismos, algumas intervenções são melhores que outras. O primeiro mecanismo são mecanismos de direção. Não significa privatização, o que significa integração de incentivos no sistema em geral. Os incentivos, em geral, isso é uma ferramenta muito importante. O segundo é a gestão pública. A gestão pública pode ser boa governança, pode ser agrupamento de dinheiro, pode ser cuidado da entrada, então a gestão dos serviços. E a terceira intervenção que funciona bem é orçamento, tetos orçamentários para a contenção de custos. É assim que o FMI encontrou para olhar globalmente, especialmente países de alta renda, em ações que podem melhorar a eficiência e que permitirão espaço fiscal para gastos na saúde.
Nós fizemos algo para o Brasil e nós temos esses resumos de uma página para todos os países do mundo. Se vocês quiserem uma cópia, vocês podem me dar o seu cartão, posso mandar para vocês. Vocês veem que na esquerda, no Brasil, a tendência desde 95, tendência fiscal, macroeconomia, gasto em saúde. No direito, nós comparamos o Brasil com os países comparativos em termos de PIB e renda per capita. E o que aparece no espaço fiscal para o Brasil é que vocês têm um crescimento muito bom comparativamente aos outros países semelhantes em termos de PIB e renda per capita, mas vocês também têm uma estrutura de débito muito elevada. Essa estrutura elevada significa que o seu espaço fiscal pode ser muito limitado. E no fundo, embaixo, vocês veem os gastos à saúde comparativamente a outros países e vocês estão relativamente baixos. E provavelmente isso se deve ao fator de priorização. Mas o padrão de crescimento no Brasil sugere que vocês podem ter maior espaço fiscal no futuro. Isso é um sinal muito positivo, mas ao mesmo tempo vocês têm uma estrutura de débito relativamente alta. Eu acho que vocês podem saber mais que isso que eu, mas esses são sinais claros que emergem sobre como os políticos, quem fazem a política, têm que pensar para o futuro. Então, alguns casos de países rapidamente, nós vemos países indo mais em termos de receitas em geral. A Alemanha, sob a forma de Bismarck, está se fiando nas receitas em geral e não sob salário. Na Hungária, se vocês verem a linha vermelha, vocês veem que nos últimos 15 anos eles foram de quase nada em termos de receita geral para algo em torno de 50% dos custos, e eles se baseiam menos nos empregados e empregadores. Foi muito acentuado. Na China, vocês veem a terceira seguradora, a terceira partida da esquerda, eles sumiram para bilhões de pessoas nos últimos anos usando receitas em geral. Não contribuições com base em salário, mas usando receitas em geral. Vocês veem que os números e as proporções em verde à direita, vocês veem um aumento significativo. Da onde vem o dinheiro? O dinheiro para a cobertura vem do governo central, em azul. Os governos provinciais em vermelho e uma pequena porção vem do camponês em amarelo. Então tem muito incentivo para governos locais encontrarem pessoas e captarem essas pessoas, porque o dinheiro vem do governo central e o fazendeiro pega muito pouco para uma ótima cobertura que ele se beneficia. Então, é assim que está funcionando na China atualmente. E eu acho que se vocês olharem até o Brasil, em 2008 foi o último ano que eu peguei essas estimativas. Nós temos uma confederação em termos de receitas e gastos federais, estaduais, municipais. Mais de 40% vem desses três níveis. Então, vocês têm os diferentes níveis de governo. Na Índia, eu não tenho certeza para onde a Índia está indo. Por um lado, eles falam sobre novos esquemas de segurança para grupos de maior renda, para os grupos mais pobres, e eles estão aumentando os esquemas de segurança, mas ao mesmo tempo existe uma comissão de alto nível com um plano de reformas que tem o lado
dos fornecedores e não através de seguradoras, não através de prêmios, mas do governo. Então, não está claro para mim para onde a Índia está indo, por causa desses padrões conflitantes, mas nós vimos mais transações e compras estratégicas na Índia, seja no esquema da seguradora ou do plano estatal. Ambos indicaram interesse e necessidade de ser estratégicos em termos de compras e o uso de novos sistemas de pagamento. Vamos falar sobre de onde vem o dinheiro, como ter mais dinheiro em termos de espaço fiscal. Vamos falar sobre alocações de receitas, especialmente nas confederações, nos países, confederações mais centralizadas. Mais uma vez, aqui está o Brasil, nós já vimos isso antes, e eu acho que o padrão que nós vemos globalmente, não só no Brasil, mas globalmente, é que há disparidades por regiões. Aqui nós vemos o Brasil. Se vocês verem, esses números não são muito atuais. Eu lamento, foi o melhor que eu pude fazer. Mas se vocês olharem alguns números aqui, se vocês verem o Sudeste comparativamente ao Nordeste, vocês veem que os gastos são muito diferentes. Eu acredito que isso ainda existe. Os números podem ter mudado. Na Rússia, você tem disparidades regionais, variações com mais de 10 vezes, dependendo da região que você está. Há cerca de 88 regiões na Rússia e uma grande variação em termos dos padrões de gastos. Na China, é um quadro muito confuso. Aqui é como o fluxo de fundos na China. É um quadro muito confuso. Eu elogio a pessoa que conseguiu fazer isso, conseguiu ver os números e fazer esse fluxo de dinheiro, porque isso é uma mistura muito complicada, mas no final, quando a poeira senta, vê-se grandes variações nos gastos, dependendo do tipo de seguro. Então, é igual à Rússia, é uma variação de 10 vezes, dependendo do esquema urbano ou do esquema rural. Você tem gastos muito diferentes. Isso depende de onde você mora. Então, mesmo nessa loucura de fluxo, você vê que é inigual. E aqui são duas províncias na China. Vocês veem que não é um problema rural e urbano, mas dentro de cada província. Eu peguei duas províncias, uma província rica, Jiangsu, e a província pobre, Jiangxi. Elas são muito diferentes em termos de cidade por cidade. Então, o que os chineses disseram é que eles vão agrupar dinheiro em 2020 em um único nível provincial, que eles chamam de fundo de seguro. Isso vai acontecer em 2020 e isso deve ajudar a equalizar essas disparidades que você vê agora. As boas práticas, nós vemos em muitos países que vai para países de pagador único. Eu listo alguns países aqui da Europa Oriental. Eu coloquei a Rússia aqui, que é do BRIC também. A Rússia passou uma legislação nova ano passado que estimulava a centralização e a centralização para esse fundo de segurança, uma realocação dos fundos. Então haverá maior equidade começando o ano que vem na Rússia, é um sinal muito positivo. Vocês têm também uma maior coordenação. Se vocês têm múltiplos pagadores, você tem um corpo coordenador, e eu relacionei alguns países na Europa com um corpo coordenador que permitem transferência de fundos com diferentes fundos seguradores
Então você garante o acesso a todos os fontes pagadoras, você tem um benefício, o pacote de benefícios para todos os pagadores e eles também regulam os prestadores e pagadores. Então, se você tem múltiplos seguradores, múltiplos fundos, você tem um corpo regulador que permite o agrupamento e alocação de maneira equitativa nos vários grupamentos onde está o dinheiro. Ontem nós ouvimos como os médicos de família na Inglaterra são pagos por cabeça com ajustes por sexo e idade. Vimos também em Portugal e vocês podem fazer a mesma coisa em termos de áreas geográficas. Aqui eu relacionei alguns países europeus, o que eles estão fazendo. E alguns pontos importantes aqui. Eles usam o princípio per capita para alocar em termos de relações geográficas e ajustam para variáveis que têm a ver com variações em necessidade, uma idade, outro sexo, e os dois outros como níveis de pobreza, níveis de ruralidade e resultados em alguns casos. Mas vocês podem ver 6 ou 7. Eu trabalhei em um país que tinham 158 ajustadores. É muito. Tenham 5 ou 6 no máximo. Usem o princípio per capita, ajustem para 2 ou 3 características, mas depois de 3 ou 4 variáveis, o impacto é muito pequeno e o trabalho é muito maior. Então, não vale a pena. Outras considerações que se pode considerar aqui é que quando você tem vários fluxos de dinheiro vindo do nível federal, do nível municipal, do nível estadual, você precisa pensar sobre a capacidade fiscal local para obter fundos, para gerenciar fundos e para desenvolver a fórmula você tem que pensar sobre a situação fiscal em termos do fluxo de fundos no nível nacional e regional. O princípio do capital, você tem que ver que existe uma grande variação de balanço de onde o dinheiro vem para onde ele vai. Então, é preciso que haja um ajuste de acordo com a região das pessoas. E, finalmente, você precisa pensar sobre uma fase final em que você deve incluir ou iniciar alguns novos indicadores de desempenho. Alguns melhores indicadores que nós vimos no mundo foi o pagamento sobre a melhoria no atendimento básico ou o melhor desempenho com relação ao atendimento dos pacientes. Em alguns países isso acontece, o pagamento é imediato sobre os resultados, mas nem sempre isso é fácil, porque é preciso ter, essas mudanças levam tempo com relação aos rendimentos e também impactam o sistema de saúde e o econômico. Então, sabemos, por exemplo, que a educação tem uma grande correlação com a taxa de mortalidade e com a taxa de infantil, e não necessariamente se liga, isso implica no sistema de saúde. Então, há outros fatores que têm esse peso e que devem ser incluídos na hora de se considerar o sistema de saúde. Então, uma outra abordagem que eu acho que pode ser importante com relação à correspondência, por exemplo, no Canadá, eles fazem uma correspondência para que haja um atendimento de acordo com cada província, e também o programa médico que usa o número menor e que inclua os níveis diferentes de pobreza e de necessidades, e isso vai adicionando até o compartilhamento do governo federal. Cada um tem uma participação, cada nível, e se você pega um país, por exemplo, um local como Mississippi, 83% vem do nível federal. Se você for um estado rico como Massachusetts, apenas 17% do seu dinheiro vem do governo federal. Então, existe uma correspondência de acordo com o nível de riqueza de cada estado, da capacidade fiscal de cada um deles. Então, as boas notícias sobre os Estados Unidos existem também as más notícias.
porque o sistema fica muito complicado, muito confuso. E o Obama tem um plano novo, e esse é apenas um mapa do plano de Obama, que agora para qual os Estados Unidos estão passando agora, que é para a universalização. Isso não pode ser feito de uma maneira simples, num caminho relativamente simples. Então, aqui o que nós vemos são os destaques do fluxo de fundo dos Estados Unidos, de acordo com esse novo atendimento que o Obama está propondo, que vai começar a ser implementado nos próximos meses. Na China foi confuso, e agora você pode ver também que nos Estados Unidos é tão confuso quanto. E, finalmente, o mundo mundial, nós recentemente consideramos quais são as boas práticas que nós encontramos em todo o mundo, e nós as associamos com as coberturas em saúde, o desempenho em saúde, e nós incluímos países como a Colômbia e o Chile, na América Latina, e nós descobrimos vários fatores que parecem muito importantes. Dividimos esses fatores em 3 áreas: fatores sociais, institucionais, fatores políticos. E uma segunda dimensão aqui, que eu apenas vou considerar alguns fatores, por exemplo, a consolidação dos fundos, um outro dos pools, dos riscos dos pools. Um outro fator é a descentralização, o risco de descentralização, e acho que nós descobrimos que sobre o lado do provisionamento, a desconcentração ou a descentralização era uma coisa boa, mas também havia limites à descentralização em termos de financiamento. E isso pode ser um ponto negativo em termos de muita descentralização. Quando se fala sobre financiamento, falamos sobre limites sobre descentralização nesse livro, e também em termos de fatores de implementação. Nós falamos sobre ganhos em eficiência, mas também nas mudanças de cobertura, que eles foram cuidadosos. Os países têm que ser cuidadosos na prestação desses serviços com base nos indicadores. Vocês precisam implementá-los de maneira muito cuidadosa e monitorá-los também muito bem durante o seu percurso, e façam as mudanças de acordo com as necessidades, porque toda reforma nesse setor de saúde dos países onde eu trabalhei, elas trazem consequências, surpresas. Então, é muito importante dar conta dessas surpresas durante o caminho. E se vocês quiserem uma cópia dessa apresentação, por favor, escrevam para mim, eu ficarei muito satisfeito em enviá-la para vocês. Muito obrigada.